Fala devs, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês então a como reconhecer entradas do teclado do jogador. Nesse exemplo que a gente fez aqui hoje, é o seguinte, se eu apertar o número 1, não acontece nada, mas se eu segurar o Shift e apertar o número 1, olha só, e quando eu solto, volta ao normal. Quer aprender a fazer isso? Bora pro vídeo então. Bom, então pra gente começar, primeiro a gente vai ver o seguinte, pra gente mexer com o teclado, a gente tá lidando com o quê? Com o servidor ou com o usuário? Bom, com o usuário, com o jogador. Então vai ser do lado do player, então é um local script, certo? E onde ele vai? Bom, eu posso colocar dentro de um starter character script, que vai dentro do personagem, ou dentro do starter player scripts. Eu prefiro pensar como o teclado não depende do personagem, é o player, então dentro de player, tá? Então local script. E aqui a gente vai colocar então main local, tá? Tanto faz o nome, é só pra gente se localizar. Aqui dentro então a gente vai pegar o serviço dos players, então game, opa, get servers players, tá? E dentro dos players a gente vai pegar o local player, ou seja, o jogador local. Então, local player recebe players ponto local player. Então a gente já tem o jogador atual. Bom, agora o que a gente precisa aqui? Agora a gente vai precisar de um outro serviço, tá? E esse é bem interessante. A gente não é bem interessante, mas é bem importante, que é o user input service. O que é isso basicamente? É o serviço do Roblox, né? É um código do Roblox que ele lida com todo tipo de entrada do usuário, ou seja mouse, teclado, tocou na tela, controle, tudo é gerido pelo User Input Service, tá? Então, como que a gente pega ele? É game, get servers, User Input Service, tá? Então, é assim. Esse aqui é o serviço que a gente vai usar. Agora, dentro do User Input Service, a gente tem alguns eventos, tá? E se vocês não sabem ainda o que são eventos, eu recomendo fortemente darem uma olhada então no vídeo que vai aparecer aqui no card falando sobre eventos, tá? Mas voltando aqui, então, quais eventos esse User Input Service tem que vai ser útil pra gente? Principalmente dois, tá? Que é o User Input Service, ponto. E aqui dentro vai ter input began, tá? E user input service ponto input ended. Esses dois eventos, tá? E aí eu vou conectar eles com uma função que a gente ainda vai escrever, tá? Eu vou copiar isso aqui porque a gente vai colar aqui. Bom, agora vamos falar sobre o input began e o input ended propriamente, tá? O input began é o que ele diz, que é no começo do input, né? Quando o input iniciar, tá? E o que ele passa? Bom, tanto o User Input Service quanto o Input Ended, eles passam dois parâmetros aqui pra gente, tá? O primeiro vai ser o próprio input, ou seja, o que o usuário apertou ou mexeu, ou seja, se ele tocou na tela, se foi o mouse, se foi o teclado, ele passa todas as informações nessa primeira variável. E depois, uma variável que eu vou chamar de state, que é o estado, tá? Que é basicamente o seguinte, se esse estado, por exemplo, o jogador está digitando na, na janela de mensagens do Roblox, tá? Então, quando ele estiver digitando, esse estado pra gente vai retornar verdadeiro, tá? Então, se tiver verdadeiro o estado, a gente sabe que, por exemplo, se é para andar no WASD e o cara apertou W, mas ele tá digitando no chat. Então, é justamente, entendeu? Para você não andar enquanto estiver digitando. Então, é para isso que serve esse state, é para saber se ele tá mexendo em outras coisas e se você precisa ou não realmente ler esse input dele, tá? Isso tanto na entrada como na saída. Bom, então,
agora a gente vai ir propriamente para a parte do teclado, tá? Então, ó, if input ponto input type, tá? For igual. O que eu tô fazendo? Eu peguei esse input, que é o que o jogador, a entrada que o jogador deu, e dentro dele tem uma propriedade chamada input type, que é o tipo dessa entrada, tá? E aí o que a gente vai fazer nesse if aqui? Eu quero verificar se ele é de teclado, tá? Então, se o input.input type for igual, daí isso aqui é o enum.input type. Opa, perdão, é user input type, tá? Então, user input type, e aí aqui, ó, porque isso aqui é tipos de entrada do usuário, né? Então, quais tem aqui? A gente quer a do keyboard, mas se vocês verem aqui, ó, tem acelerômetro, foco, tem controle, né? Tem giro, que é, por exemplo, se você tá no celular e você gira o celular, sabe? Parecido com, por exemplo, se você quer dirigir um carro, só que ao invés de ter as setinhas, você vira o celular, sabe? Então você vai usar esse giro. Tem teclado, mouse, a bolinha do mouse, o movimento do mouse, tá? O touch, que é se você tocou na tela. Então tem vários. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale sobre mais inputs, né? Porque esse aqui é só sobre teclado, deixe nos comentários aí quais inputs vocês querem que eu veja, que eu faço vídeo sobre eles, tá? Mas hoje, então, a gente vai no keyboard, tá? Então, o que eu tô fazendo? Se o input que começou agora for do tipo, né, teclado, então, o que eu quero? Print. Eu sei que é teclado. Se é teclado, dentro desse input aqui, vai ter uma propriedade chamada keycode, tá? Então, eu vou printar esse keycode. Se ele for do tipo teclado, ele vai printar o keycode. Vamos dar play, vamos ver o que vai acontecer, tá? Basicamente, eu vou testar então se quando eu estiver apertando o teclado, esse nosso input vai printar, esse nosso código vai printar aqui qual tecla a gente apertou, tá? Vamos ver então, ó, W, D, S, olha lá, A, ó, agora eu tô apertando números, ó, 2, 3, 4, acento, tá? Enter, ó, é o return, backspace, que é o apagar, né? Então, tá funcionando. Ó, se eu clicar no mouse, eu tô clicando, ó, não aparece nada. Por quê? Porque a gente especificou exatamente que é o teclado, ó, left shift, left é o control, right control, então ele reconhece todas as entradas do teclado. Então, a gente conseguiu reconhecer já quando eu aperto. Agora, além de quando eu aperto, agora a gente precisa então verificar o estado. Por quê? Eu vou mostrar para vocês antes de arrumar e depois de arrumar para vocês entenderem muito bem a diferença. Por enquanto, o que eu estou fazendo? Se o jogador aperta uma tecla, né, na hora que ele aperta, né, a tecla, aparece aqui pra gente qual foi a tecla que ele apertou, né? Ó, no caso, vou apertar E, ó, enum keycode E. Apareceu aqui pra mim, né? Só que, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, digitando, eu não quero que ele reconheça, eu quero, mas ele continua reconhecendo, ó. Eu tô digitando aqui no chat, tá vendo? Ó, se eu der Enter, ele também vai reconhecer o Enter, ó. E eu não quero que ele faça isso, então, agora a gente vai usar aquele state que eu falei pra vocês, tá? Então, ó, se, antes de qualquer coisa, a gente vê o seguinte, ó. Se state for igual a falso, tá? Na verdade, falso não. Se for igual a verdadeiro, então a gente retorna e não faz nada, tá? É isso, basicamente, ó. Então, quando esse state, quando o estado for verdadeiro, quer dizer que ele tá fazendo alguma outra coisa, ele tá mexendo em outra coisa, como por exemplo, no chat, tá? Então vamos verificar então se isso deu certo, tá? Vamos ver aqui. Vamos lá. Aí, foi. Ó,
Então, tá aqui, ele tá reconhecendo as teclas, né? Eu não cliquei no... Agora se eu tiver aqui, ó, na mensagem, eu vou começar a digitar, vamos ver. Ó lá. Não aparece... Né? Eu tô digitando aqui, ó, não aparece... Não muda aqui no nosso output, né? O output parou. Mas se eu clico fora... Olha lá, voltou. Então, é isso, entenderam? É para isso que serve aquele parâmetro da nossa função aqui, state, tá? Que é enviado no nosso evento. Bom, então agora a gente já fez isso para quando o input começa. Para quando o input termina, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. Então a gente poderia pegar isso aqui e jogar aqui dentro, tá? Então, olha só. Um é quando você começa uma entrada, né? Ou seja, eu vou apertar uma tecla. E o outro é quando eu termino de apertar uma tecla, quando eu solto ela, tá? Então, ó, eu vou apertar o W. Ó, tá ali W. Observe que eu segurei, porque meu boneco tá andando. A partir do momento que eu soltar, ele vai apertar, ele vai printar de novo ali no output pra gente, ó. Soltei, ó lá. Tá vendo? Então agora a gente tem quando uma tecla é apertada e quando uma tecla é solta, tá? E a mesma coisa funciona, o state também tá funcionando para esse aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui para eu dar um exemplo para vocês? Bom, bem simples, ó. Vamos fazer o seguinte, localmente mesmo, não vou fazer eventos e tudo mais para mudar no servidor, mas o que a gente pode fazer, ó, game.workspace.baseplate, que baseplate no caso é todo esse chão aqui, né? Baseplate.brickcolor vai receber brickcolor.random, tá? Então a cor do baseplate vai receber uma cor random, mas quando? Bom, agora a gente vai verificar quando uma tecla em específico for apertada. Então, aqui a gente está verificando se quando qualquer tecla é apertada e se ela for do teclado, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai verificar outra coisa, ó. Se input ponto keycode for igual, keycode é aquele código, né? Esse aqui, ó, enum keycode. Se o código do nosso input for igual a enum.keycode, e aí dentro desse enum keycode tem todos os códigos de teclas do teclado, tá? Então ponto, é aqui, ó, tem A, B, todos aqui, ó, tá? Todos aqui. Inclusive os Fs, ó, F5, F1, tá? Tá tudo aqui. Bom, então o que eu vou colocar? Eu vou colocar, se esse keycode aqui for igual a T, né? E ó, não é o T minúsculo, ele dá a correção pra você, ó. Né? Eu vou colocar tab, melhor, ó. Quando eu apertar tab, né? Então, e aí eu vou pegar esse nosso código de trocar cor e eu vou jogar aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo código, né? Quando eu apertar tab, vou jogar aqui dentro. Só que daí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui é quando eu solto a tecla, né? E aí, sempre quando eu soltar a tecla, eu quero que ela volte para essa cor base do baseplate. Daí a gente vem aqui, ó. O brick color é dark gray metallic, né? Então, o brick color vai receber brick color.new e aí dark gray metallic. Tá? Assim. Vamos ver se funciona. Agora a gente vai ver então. Então, recapitulando. Se eu apertar Tab, ele vai trocar a cor do baseplate. Quando eu soltar o Tab, ele tem que voltar a cor do baseplate para essa que tá aqui. Vamos ver. Apertei. Bom, não aconteceu nada. Aconteceu, mudou uma vez, né? Mas por que isso acontece? Bom, isso é importante da gente mencionar.
dentro do Roblox, vocês viram que estava aparecendo e voltando uma teclinha aqui. Tem algumas teclas que elas são utilizadas pelo próprio Roblox. Então, o que a gente busca fazer? Bom, a gente busca tentar evitar usar essas teclas que o Roblox já tem reservado para ele, tipo ESC, Tab, sabe? Algumas teclas de atalho do Roblox. Nesse caso, eu vou usar então a tecla 1, tá? Que é a tecla 1 aqui do meu teclado, ao invés de usar Tab, tá? Então eu vou trocar aqui, ó, tá? Certinho. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar mais fácil de base plate, eu vou fazer o seguinte, trocar, cadê? Medium Stone Gray, tá? E eu vou mudar esse aqui para Medium Stone Gray também. Medium Stone Gray. Bom, é isso. Então aqui, quando a gente aperta 1, ele vai para uma cor aleatória. Quando a gente solta 1, ele volta para a cor base dele. Vamos ver se vai funcionar. Isso a gente está falando para apertar uma tecla só, né? Então, ó. Então tá aqui essa cor. Se eu apertar a tecla 1, ficou vermelho. Soltei a tecla 1, voltou para essa. Tecla 1 vermelho, ó, branco, ó. Sempre volta para outra. Sempre volta para essa cor. Apertei, vai para uma aleatória. Soltei, volta para essa. Tá? É isso, ó. Funcionando perfeitamente. Apertei, soltei. Apertei, soltei. Apertei, soltei. Beleza? Agora, opa. Eu quero fazer uma outra coisinha aqui com vocês também, ó. Verificar o seguinte. Vamos colocar uma outra variável aqui. Local. Is shift pressed é igual a false. O que eu tô fazendo? Bom, eu tô pegando e verificando, fazendo uma variável para verificar se o meu shift tá pressionado. E tô dando valor de falso para ela. Até aí, tranquilo. Daí o que eu vou fazer aqui, ó. Dentro disso aqui, eu vou colocar mais um, ó. If input.keycode por igual a enum.keycode. Aí eu quero usar só o shift esquerdo, tá? Então, aqui, ó, left shift. Then, aí, is shift pressed recebe verdadeiro. Então, quando eu apertar o shift, esse valor aqui vai receber verdadeiro. E eu vou fazer a mesma coisa lá quando eu soltar. Opa, aqui. Só que aqui, quando eu soltar o shift, esse valor vai receber falso. Beleza? Até aí, tranquilo. Tô trocando o valor da variável. Apertei o shift, tá verdadeiro. Soltei o shift, tá falso. Bom, e agora eu vou verificar mais uma coisa aqui pra gente trocar essa nossa cor aqui do mundo. Além de verificar se a tecla 1 tá sendo apertada, eu vou colocar um end aqui, tá? Ou seja, uma variável e. Então, se a tecla 1 foi apertada e is shift pressed for igual a verdadeiro, ou seja, eu verifico se foi a tecla 1 que foi apertada e se o cara tá segurando a tecla shift, tá? Daí ocorre isso aqui. Se eu não estiver segurando a tecla shift, não vai ocorrer nada. Belezinha? E aí, aqui eu não vou colocar. Se eu soltei a tecla 1, ele acontece. Mas para eu trocar a cor, é preciso que eu esteja segurando a tecla shift do teclado, tá? Então vamos verificar e ver se isso vai funcionar. E aí a gente tem então uma programação de combinação de teclas. Você consegue combinar para ver se algumas teclas estão funcionando. Bom, eu vou apertar só o número 1, ó. Nada acontece. Mantém a mesma cor. Se eu segurar, agora eu vou segurar Shift e vou apertar o número 1. Olha lá. Agora voltou a trocar a cor. Soltei o Shift. Nada acontece. Beleza? Então,
basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Vocês podem fazer diversas coisas aqui, combinações de teclas e tudo mais para verificar qual tecla o jogador tá apertando, mas essa aqui eu acho que é a principal delas. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu queria agradecer a todo mundo e pedir para vocês, se gostaram, se inscreverem no canal, deixarem um curtir aí para eu saber e colocar sugestões também de próximos vídeos. Eu queria lembrar vocês que na descrição do vídeo vai ter também o link para o nosso Discord. Então, só entrar lá e o nosso Discord a gente vai se ajudar. Se você tiver com alguma dúvida, você manda lá a dúvida que muita gente pode te ajudar, inclusive eu também tô lá. Belezinha? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu!